No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. João, capítulo 1, do 1 ao 5. Esse é um dos trechos que eu acho talvez mais bonitos na Bíblia, que fala de uma forma muito bonita, né, a respeito do princípio e de uma forma que os gregos entendiam, né, de uma forma muito especial. Talvez mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso, né, porque a palavra utilizada aqui, né, para palavra, né, era logos. Quem estudou filosofia sabe que logos tem toda uma bagagem, né, naquela cultura grega. Então, essa passagem especial de João, ela comunicava de uma forma muito profunda naquele povo, né? Eles entendiam de uma forma muito especial tudo isso. Bem, e nós somos, né, cristãos. Mas vocês já pararam para saber, né, para pensar o que é cristão? Para quem não sabe, cristão significa pequeno Cristo. É daí que vem a origem desse termo, digamos assim. O cristão seria então pequenos cristos. Então nós somos portadores, né, da luz. E a primeira vez, né, que os discípulos foram chamados de cristãos tá lá na Bíblia, em Atos, e eu vou ler aqui para vocês. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Atos, capítulo 11, do 25 ao 26. É bem interessante nessa passagem, né, que a gente vê que eles passaram um ano inteiro lá, né, e foi lá em Antioquia que eles foram chamados de cristão pela primeira vez. Embora eu acredito não ter sido de uma forma muito explícita, eu acabo pensando, né, refletindo sobre isso, né, após passarem todo esse tempo, né, eles começaram a ser reconhecidos como cristãos, ou seja, como pequenos cristos. Ou seja, significa, me lembra muito o que Paulo, né, ensina em uma das suas cartas também, né, que ele fala, né, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E é muito legal, né, a gente perceber tudo isso, né, em relação à palavra cristão agora, porque a gente pode ver que muito provavelmente, né, aqui já nessa época o apóstolo Paulo já tinha um testemunho, já estava testemunhando de uma forma tão poderosa Cristo, né? Até mesmo pelo próprio testemunho de conversão de Paulo. Eu falo um pouco sobre o testemunho de Paulo no meu primeiro vídeo, né? Nesse canal aqui, né? Ele tá na playlist de anunciação. Foi a minha primeira mensagem, muito simples, tá lá. É um vídeo bem simples. E eu lá com cabelo grande, por sinal. Mas eu falo lá um pouco sobre essa conversão de Paulo, né? E pode ser interessante caso você queira se dar uma olhada lá nesse link aí, nessa playlist. E esse testemunho de Paulo, né, de ser imitador de Cristo, né, esse cristão, foi reconhecido, né, e os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sabe, é o que me passa na cabeça, o que me vem à mente, né? Que as pessoas, se você chama alguém de pequeno alguém, significa que aquela pessoa te lembra aquela pessoa, certo? Então, imagino que o apóstolo Paulo, né, naquela época, e todos os outros que estavam com ele, né, já estavam refletindo, né, a Cristo de tal forma que eles foram reconhecidos, né, como representantes de Cristo, como pequenas versões de Cristo. E na Bíblia inteira a gente tem essa mensagem, né, dessa missão de ser cristão. O ser cristão é isso, né, é ser essas cartas vivas, esses representantes do reino de Deus, representantes de Cristo aqui na Terra. Somos mãos de Deus aqui na Terra, somos os agentes, né, aqui na Terra.
E isso é muito interessante, né, que eu vou contar para vocês, é um resumo um pouco do testemunho da história de William Lane Craig. Para quem não conhece, ele é um grande... ele é autor, né, de livros de apologética, né, ele estudou isso, né, formado, e eu sempre esqueço o nome da palavra, e aí eu não vou falar agora porque eu esqueço esse nome. Mas tá aí no vídeo, botei no vídeo. Então ele é isso aí que apareceu no vídeo, e ele veio de uma origem, né, de uma família cética, ou seja, ele veio de um lar que não tinha, né, esse hábito religioso, não tinha essa cultura religiosa, e durante lá, né, a sua adolescência, assim, a sua juventude, ele teve meio que uma crise existencial muito profunda, né, começou a refletir muito sobre a vida, e eu acho que eu consigo ter um pouco desse panorama do que vem na cabeça dele, na mente dele, porque a tese de mestrado dele, né, o doutorado, não lembro, a gente pode ver muito, talvez, essa busca dele, né, por respostas, né, já que ele tem livros dedicados, né, a defender a fé, que é ao que se trata, né, apologética, para quem não sabe, é a defesa da fé, digamos assim. Apologética, né, a apologética bíblica seria isso, né, meio que a argumentação mais sistematizada e acadêmica, digamos assim, da fé cristã. A fé cristã existe toda uma lógica também por trás de uma sistemização, uma organização de todos os conhecimentos, de tudo aquilo que a gente acredita, entendeu? De uma forma mais sólida e baseada, né, na nossa fé. Então vale muito a pena, se você tem interesse nisso, se você é uma pessoa mais cética, você procurar um pouco sobre apologética. Se você também não tem, você vai se enriquecer muito, né? Você procurar um pouco sobre isso, né? Teologia é sempre boa, sempre bom, porque é a forma, né, conhecer mais a Deus, né? A Bíblia diz, né, conhecer e prosseguir em conhecer. Então a gente tem que continuar prosseguindo, e muitas vezes prosseguir em conhecer significa estudar. Então vamos lá. Aí o William Lane Craig, né, veio dessa família cética e tal, passou por essas crises existenciais, e ele começou a ter questionamentos. Então ele decidiu ir para a igreja, e ele foi para a igreja, só que lá na igreja eu cheguei a falar um pouco sobre isso, acho que em um Reels no meu Instagram, um pouco esse resumo dessa testemunho dele. Ele ficou decepcionado porque ele não encontrou naquela igreja, tipo, pessoas, em especial jovens, né, já que ele era um jovem, ele não encontrou jovens que pareciam de fato compromissados com Deus e que amavam a Deus de verdade. Parecia que estavam fingindo, sabe? Parecia que só estavam lá, mas não estavam de fato lá, sabe? E isso incomodava ele, porque ele dizia que ele, né, mesmo não sendo um cristão, digamos assim, ele estava no processo, né, tava querendo conhecer mais, né, se aproximar, para ver se encontrava, né, respostas. Ele tinha uma vida muito mais íntegra, muito mais correta, digamos assim, do que essas pessoas, né? E ele ficava se questionando com isso, né? Ele ficava indignado com essa situação, inconformado com isso. Só que, apesar disso, na escola dele, ou, se não me engano, na escola, tinha uma garota que sentava na frente dele, que a garota, ele achava a garota meio esquisita, né? Porque a garota parecia que tava sempre bem, tava sempre meio feliz assim, tava meio que, era meio diferente, sabe? Aí era uma garota que parecia um pouco diferente. Então ele chegou nela e perguntou, né? Tipo, que já tava incomodando ele. Tipo, o que você tem, né? O que você tem, filha? Aí ela foi e falou, é que eu fui salva. E isso mexeu um pouco com ele, né, e tal. Ele ficou meio confuso, né? Aí ela continuou falando e tal. Aí, durante essa conversa, né, ele meio tímido falou, mas eu também vou na igreja e tal. Aí ela foi lá e explicou pra ele que não era só sobre ir pra igreja, mas era sobre um relacionamento, né? Era sobre conhecer de fato a Cristo. E falou sobre o amor de Cristo, né, e a forma que Deus nos ama. E aquilo entrou de uma forma muito profunda no coração dele, né? Porque é uma pessoa cética, uma pessoa mais racional. Então veio na mente dele a primeira coisa, tipo, o pensamento da grandiosidade de Deus, e ele pensar, o Criador do universo, de tudo, esse ser tão poderoso, esse ser tão maravilhoso, me ama? Como assim? E
A partir disso ele ficou curioso, então ele quis se aproximar mais dessa garota, e essa garota foi uma ponte para ele se aproximar de outros jovens que também eram apaixonados por Deus. Então ele conseguiu achar pessoas que foram inspirações para ele, digamos assim, nessa busca. Ele encontrou pessoas que realmente amavam a Deus e que o ajudaram a crescer. É claro que é sempre importante, né, que a gente não tenha nossa fé baseada em homens, mas o apóstolo Paulo mesmo ele diz, né, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, ou seja, a participação de uma pessoa, de um discipulador, uma referência é uma coisa que é uma ferramenta, não é um instrumento, é algo que pode ser de fato usado por Deus. Claro que a gente não pode depender disso, não pode se tornar uma muleta nossa, mas a gente tem também esse compromisso de levar e de muitas vezes, quando for da vontade de Deus, assim, quando a gente tiver essa oportunidade de sermos essas pessoas que ajudem, né, que caminhem ao lado dessas pessoas, porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos buscando, né, essa transformação diária, como diz na Bíblia, né, nós somos transformados de glória em glória à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, ou seja, de pouco em pouco a gente é transformado em cristãos, em pequenos cristos, ou seja, de pouco em pouco nós nos parecemos mais com Ele, conforme permitimos com que Ele vá nos moldando, nos capacitando e nos transformando. E tudo isso, né, acontece, né, pelo agir do Espírito, e a gente tem que, né, entregar nosso coração a Deus, a gente tem que entender Deus como nosso Senhor. E o Senhor na Bíblia não é um Senhor como a gente usa, né, de Senhor de idade. Hoje mesmo a gente estava lá tá estudando, aí um dos pastores lá da igreja falou, né, a palavra em grego, que era o Senhor lá, que era Kyrios, se não me engano, e significava, né, tipo, dono, né, que a ideia lá era isso, né, o Senhor, tipo, dono absoluto. Então não era tipo, era como de você se tornar um escravo, ou seja, você não é mais dono de si, mas agora você pertence a Deus. Então, a analogia disso tudo em relação a isso, ou seja, os seus desejos, suas vontades, tudo aquilo que é seu, aquilo lá que é de você, não é mais algo que você vive guiado por você mesmo, sabe? Pelas suas próprias vontades, mas você entregou, você renunciou isso para Deus. De forma que Deus é o seu Senhor. De forma que às vezes você deixa de fazer coisas que talvez você ache bom ou gostaria em prol de honrar o seu Senhor, em prol de fazer algo maior, de fazer algo que tenha um valor maior. Claro que à medida que a gente vai transformando, né, essa é uma transformação que deve ocorrer de dentro para fora, através, né, dos frutos do Espírito. Para quem não sabe, né, tem um versículo lá, Gálatas 5, do 22 ao 23, que fala os frutos do Espírito. Né? A gente fala assim: mas o Espírito produz esses frutos: o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Gálatas 5, do 22 ao 23. Então, esses são os frutos do Espírito, né? Então o Espírito produz frutos em nós à medida que nós permitimos, né, Cristo entrar em nossas vidas e nós permanecemos na presença dele, né? Porque para um fruto, para uma árvore dá frutos, né? Ela é o que? Ela é nutrida, né? Aí no tempo, vai passando o tempo, né? E acontece. Não é uma coisa forçada, né? Com a força da nossa própria mão, sabe? Dos nossos próprios punhos que a gente faz isso. Não é uma coisa externa, é uma coisa que a gente tem que buscar de dentro para fora. E de dentro para fora a gente depende de Deus, desse nascer de novo. Então, a gente tem que sempre caminhar ao lado de Deus em relação a isso. Que o amor, né, versus a obrigação. Porque quando a gente deixa de fazer algo só por obrigação, né, então a gente tenta usar só da força para deixar de fazer algo, isso perde um pouco perde bastante, na verdade, do porquê, sabe, do sentido. O que nos dá força de fato, o que nos inclina a fazer as coisas de uma forma consistente, que muda, nos transforma, é o amor. Porque quando a gente ama alguém, a gente busca, né, fazer o quê? Honrar essa pessoa, e se a gente sabe que ela gosta de tal coisa, às vezes só por a gente saber disso, a gente vai lá e o quê? Busca agradar. Busca fazer algo
para aquela pessoa, uma surpresa, alguma coisa simples às vezes que você sabe dessa pessoa, você vai lá e faz. E aquilo que você sabe que ela não gosta, você faz o oposto, né? Você evita. Então, para não desagradar, para agradar, para honrar e não desonrar, o segredo vai ser sempre o amor. Né? Não se trata de uma listinha de regras a ser seguidas, mas se trata de amar a Deus acima de todas as coisas, como está na Bíblia. E então a gente prossegue, né, em conhecer. E como a gente vai prosseguindo em conhecer, a gente acaba amando cada vez mais. E esse amor nosso pode aumentar. Nosso amor por Deus aumenta à medida que nós nos aproximamos mais dele e compreendemos até melhor o amor de Deus e quem ele é. A gente acaba se apaixonando mais. E isso é muito importante, né, que a nossa fé, vai dizer, né, também em Tiago, de que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? E também vai dizer, né, como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Ou seja, quando a gente tem fé, quando a gente acredita de fato, né, em tudo que Cristo fez, e quando a gente entende, né, compreende esse amor também, a gente tem fé de verdade, essa fé, a consequência dela vai ser as boas obras. A gente não faz primeiro as boas obras. As boas obras são consequência dessa fé e dessa transformação que nós sofremos com base nessa fé, nessa crença que nós temos. E nós somos, né, filhos, né, carentes, né, dessa graça de Deus, porque nós não somos perfeitos, então nós vamos precisar da ajuda de Deus para vencer em várias áreas, vamos precisar da ajuda de Deus para caminhar de uma forma que o honre, né, que o não desonre, só que a gente tem que tratar isso com uma certa seriedade também, porque é muito triste a gente ficar brincando com isso, né, porque tipo, quando a gente fica brincando, Deus vai me perdoar, se eu fizer isso aqui não tem problema, Deus me perdoa de qualquer jeito, só que isso mostra que a gente não tá amando a Deus, porque se você, por exemplo, você pode fazer sempre a analogia, né, de uma pessoa que você ama. Se você ama uma pessoa, você sabe que você faz uma coisa e aquilo lá machuca aquela pessoa, você não vai querer mais fazer. Você vai querer evitar aquilo. Você sabe que a pessoa não gosta, você vai querer fazer o oposto, né? Você vai querer fazer uma coisa que agrade aquela pessoa. Mas aí você faz o oposto com Deus. Tipo, como pode dizer amar a Deus se eu não me importo em dia após dia ferir o coração de Deus de forma deliberada, sem o menor peso na minha consciência, sem nem me importar, nem levar em consideração nem nada, sem nem buscar uma mudança nem nada do tipo, sabe? Então, eu digo, né, que é até maldade a gente fazer algo assim, sabe? Eu vou falar um pouco sobre isso, eu acho que na última mensagem dessa série, né? Sobre esse Deus maravilhoso que nós temos, né? E que é tão misericordioso e cheio de graça, mesmo a gente o tratando ele tão mal. Eu vou falar um pouco sobre isso provavelmente na minha última mensagem da série, no 7º vídeo. E tendo tudo isso em mente, é importante, né, a gente saber que nós somos, né, embaixadores de Deus, né? Nós temos essa missão, né, de sermos representantes de Deus, né? Sermos pequenos cristos, né? Então nós tem que buscar honrar a Deus, né? Como Deus é nosso Pai, né? Quando a gente, se você for estudante, né? Todo mundo aqui já foi estudante provavelmente em algum momento da vida, né? A maioria, pelo menos. Então você sabe que na escola, por exemplo, se você é um bom aluno, o que acontece? A primeira coisa que acontece nas reuniões de pais, seus pais são elogiados. E aí você vai lá e recebe os parabéns também, ou algo assim. Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo. A chave aqui é o quê? Seus pais, eles recebem honra de acordo com a sua postura, de acordo com a pessoa que você é. Então, da mesma forma, nós honramos a Deus através das nossas atitudes, através das pessoas, da pessoa que nós somos em nome dele, porque nós somos representantes dele. Então, quando nós somos estudantes na sala de aula, a gente, de certa forma, estamos representando nossos pais, porque o nosso comportamento, aquilo que a gente faz, vai influenciar diretamente no que os professores vão pensar dos nossos pais. Porque a forma que a gente eles vão pensar,
a pessoa foi educada dessa forma, a pessoa aprendeu dessa forma e por aí vai. Então vai sempre ter um peso, um reflexo em relação a outras pessoas, no caso nossos pais, no contexto cristão, nessa analogia que eu tenho que estar aplicando, em relação à forma que muitas vezes as pessoas vão ver Deus. Que muitas pessoas nunca lerão a Bíblia. Algumas nunca lerão ela inteira. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, em algum momento vai encontrar algum cristão na rua. E nós somos, né, essa Bíblia que o mundo está lendo, né? Nós somos os sermões que a Bíblia está, que a Bíblia não, que as pessoas, né, estão prestando atenção. Essa frase é uma frase de Billy Graham, que é muito famosa, essa que eu acabei de falar, né? Então, é muito importante, né, a gente reconhecer essa importância e essa responsabilidade que nós temos. E tem um filme, né, O Som da Liberdade, aqui na versão em português, né, o nome dela é esse. E esse filme é um filme muito bom, eu assisti recentemente, pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler. Só que o que eu queria trazer desse filme é como que uma vida, como que algumas pessoas, uma pessoa guiada por Deus, ela pode impactar de uma forma tremenda infinitas vidas. Não tem como calcular, sabe? Não tem como calcular, sabe? Não tem como dimensionar. Então, eu super indico para vocês esse filme e fiquem à vontade para assistir esse filme, porque esse filme vai estar na Angel Studio, né? Da Angel Studio esse filme, então daqui a pouco ele vai estar liberado lá pelo estúdio deles, eles têm um aplicativo e eles também estão com ingressos gratuitos, se você acessar o site deles, que você pesquisar lá, né? Tipo, Som da Liberdade, né? Estúdio Angel Studio, você vai achar lá provavelmente, né, ingressos grátis, ou você vai poder doar para pessoas comprarem, né, não pegarem, né, esses ingressos grátis para você assistir, porque eles querem que esse filme, né, alcance mais pessoas possíveis. E eu digo para vocês que foi o filme mais emocionante, mais profundo que eu assisti até hoje. Tá concorrendo aí de se tornar o melhor filme meu. Por enquanto, o melhor filme pra mim é Até o Último Homem, mas esse aí já tá quase. Tô ainda na dúvida aí, tô pensando se ele fica no top 1. E nele a gente pode ver esse impacto que uma vida faz em infinitas outras vidas. Que nós, né. Recentemente eu perdi um amigo, e aí eu falei um pouco sobre isso, né, esse texto, essa minha analogia que eu tenho nessa reflexão, de que é como a areia de uma praia, né? Assim como nós caminhamos na areia de uma praia e nós deixamos pegadas, quando a gente, as pessoas, né, que nós cruzamos na nossa vida, né, as pessoas que a gente caminha, todas as pessoas que cruzam nossa vida de certa forma deixam marcas, deixam pegadas, de forma que essas pegadas, elas, diferentes, né, de uma praia, de um mar, elas não podem ser apagadas por mar de lágrimas nenhum, e elas permanecem lá, ou seja, uma vida capaz de marcar, de gerar passos, né? De gerar pegadas na vida de outras pessoas de uma forma que talvez a gente nunca possa dimensionar o quanto aquilo foi significante, sabe? Foi impactante e importante, especial para as pessoas. Que só a pessoa muitas das vezes vai saber e vai ter, né, essa medida, né, esse reconhecimento, esse valor do quão precioso às vezes foi esse momento, foi essa pessoa na vida dela. Às vezes a pessoa nunca vai saber de algo assim. Então, né, a gente tem então essa responsabilidade, porque de fato nós podemos fazer uma diferença, um impacto tremendo na vida das pessoas sem a gente nem parar para pensar às vezes, muitas vezes disso. Simplesmente a gente tomando, né, a responsabilidade desse carro que nos foi confiado por Deus, né, de embaixadores do reino de Deus. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou e a oferta, né, por nossos pecados, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. 2 Coríntios do 5, do 20 ao 21. Então a gente pode ver aqui, né, que a gente tem esse chamado, nós somos embaixadores dessa reconciliação, de anunciar isso. Então o nosso ser um cristão está muito atrelado a isso.
nós reconhecemos essa nossa missão e levamos a sério. A gente amar a Deus de forma a nos tornarmos recipientes, né, que transbordam do amor dele e representantes dele aqui na Terra, pequenos cristos. Então, para concluir, né, nós podemos fazer a diferença, né, se o mundo é um ambiente, né, de trevas. E eu vos trago, né, uma notícia. Nós fomos chamados para sermos luz, a luz do mundo, né? E da mesma forma que cada lâmpada ilumina o cômodo e cada poste o seu devido lugar, nós devemos iluminar, seja onde for que viemos passar. Então, essa é a mensagem, né, que eu gostaria de trazer, e que esse é o chamado, né? Será que nós somos cristãos? Será que nós estamos sendo cristãos? Será que nós estamos representando a Cristo? Nós estamos sendo embaixadores dele e estamos levando essa mensagem e levando essa luz? Estamos sendo, às vezes, uma extensão, uma oportunidade das pessoas conhecerem a palavra e serem reconciliados com Deus, porque nós somos embaixadores para essa finalidade. Então, que Deus não possa estar abençoando a todos. E eu gostaria, né, de, nesse final também estar pedindo, né, a Deus pela família, pelo todos os amigos, né, do meu amigo que infelizmente recentemente essa semana nos deixou, e que a família dele, né, possa ser confortada por Deus e todos os amigos nesse momento que é difícil, né? Mas nós temos, né, a viva esperança, né, de que isso não é um adeus, mas é apenas um até logo. Porque um dia, como disse, né, na palavra lá sobre a Apocaradoquia, Cristo virá e essa é a nossa viva esperança. Então um dia nós iremos nos reencontrar e poderemos botar toda a conversa em dia. Então, que Deus abençoe a todos, que a paz de Cristo esteja com todos e que vocês tenham uma excelente semana. Shalom, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscrevam.